Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um encontro do nosso workshop de drenagem. Hoje nós vamos falar de um tema muito relevante, que é basicamente mudanças climáticas e os seus impactos nos nossos estudos, projetos de drenagem. Será que é catastrófico mesmo ou não é tão catastrófico? É cíclico? Como nós devemos interpretar esses eventos? Quais são os possíveis impactos que nós podemos ter no nosso projeto de drenagem? O que nós devemos olhar no nosso projeto de drenagem frente a essas mudanças que a gente tem enxergado aí dia após dia? Eu queria chamar agora na sala o profissional aqui, professor Zufo, né, da Unicamp, para falar com a gente. Bom, pessoal, estamos aqui na sala com o professor Antônio Carlos Zufo, né? Eu queria até mais uma vez aqui agradecer, professor, sua presença aqui nesse bate-papo, né, online, né, e também a sua presença já no nosso evento presencial que vai acontecer no dia 30 de novembro, que vai ser uma imersão de drenagem. Então, já contamos com a sua presença no ano passado, na primeira edição, e contaremos novamente, né, nessa segunda edição, que vai acontecer no final de novembro, tá? Então, eu estava até conversando aqui em off com o professor também, fazendo esses agradecimentos e agradecendo ao vivo aqui também. Então, professor, muito obrigado aí mais uma vez pelo seu tempo aí, pelo seu aceite, né, de poder compartilhar um pouco da sua visão, dos seus estudos, do seu conhecimento com o pessoal que acompanha aqui o nosso trabalho também e que vai estar presente no evento presencial, tá? Eu acredito que tudo que o senhor tem desenvolvido, tem estudado, a visão que o senhor tem sobre os temas que são relevantes hoje no dia a dia, né, do profissional que atua lá na ponta, dimensionando dispositivos, fazendo estudos ideológicos, muitas vezes tendo que tomar algumas decisões, são importantíssimas, né, no nosso dia a dia aí de atuação. Então, queria agradecer mais uma vez e pedir para o senhor se apresentar, caso alguém não te conheça ainda, já estar te conhecendo aqui. Bom, José Costa, obrigado pelo convite, né? Pela oportunidade também de eu colocar algumas observações que eu tenho feito nessas últimas décadas de trabalho, né, com chuvas e com projetos de engenharia. Meu nome é Antônio Carlos Zufo, eu sou professor titular da área de hidrologia e gestão de recursos hídricos da Unicamp, e atuo, né? Eu sou formado em dezembro de 1995, né, pela Unicamp. Depois eu fiz um mestrado na Escola Politécnica de São Paulo, né, da USP, e depois eu fiz o doutorado na Escola de Engenharia de São Carlos, também da USP, um pós-doutorado na University of Toronto, no Canadá, e depois, retornando ao Brasil, continuando na Unicamp. Então, na Unicamp estou desde 1988, então já tem 36 anos atuando na área de engenharia, de ensino de engenharia. Maravilha. Professor, uma pergunta até mais inicial, assim, né? Ao longo da sua formação, que o senhor relatou, o que motivou o senhor a iniciar os trabalhos na área de hidrologia, né? Teve algum momento, uma virada de chave, ou foi algo mais natural, de acordo com as oportunidades da vida? Como que foi esse início de atuação? Bom, durante o curso de engenharia civil, quando eu entrei nas disciplinas relacionadas a recursos hídricos, eu fiquei bastante interessado e eu procurei um emprego nessa área. E acabei sendo contratado numa empresa de São Paulo que trabalhava com isso, que é a Figueiredo Ferraz de Engenharia e Consultoria de Projetos, que ficava ali na Vila Mariana. E eu cheguei a trabalhar com drenagem de ferrovias, né, da Norte-Sul, depois da Piaçaguera Guarujá, vários projetos de drenagem em São Paulo, né, principalmente onde que é hoje a Avenida Escola Politécnica, era Nossa Senhora acho que a Avenida Nossa Senhora da Graça, alguma coisa assim. Então, trabalhei com os projetos da DERSA, né, e acabei voltando para a universidade e também continuando desenvolvendo, né, na parte de hidrologia, porque nesse período profissional, atuando, eu trabalhava muito com hidráulica e hidrologia, né? Porque a drenagem urbana é justamente isso, né? A hidrologia e a hidráulica conjuntos para resolver os problemas de drenagem. Então, fui sempre trabalhando com chuvas desde a minha formação até o momento. Certo. E nesse período que o senhor estava atuando na parte de projetos, o que o senhor enxergava talvez como um grande desafio naquela época, na sua carreira profissional, ou uma grande dificuldade de atuação? O senhor
tinha algum ponto assim que o senhor mirava para desenvolver, né? Mais, ou era mais tranquilo? O senhor já tinha um conhecimento ali que já deixava mais tranquilo nesse período? Não, era bastante desafiador, né? Porque quando eu começo a trabalhar em São Paulo, que foi em 1986, nós tínhamos o problema de uma frequência de enchentes relativamente alta, né? Nós tínhamos as enchentes, quando chegava no verão, praticamente diárias, né? Que parava as marginais. Então, Marginais, tá? sexta-feira, quando tinha que sair, voltava para o interior, né? A gente tinha que sair às 4 horas da tarde, porque se saísse um pouquinho mais tarde, a gente ia ficar preso, né, nas enchentes da marginais. E isso foi até 2012. A partir de 2013, né, as enchentes em São Paulo, que ocorria de 3 a 5 vezes por semana no verão, não ocorreram mais, foram só 4 episódios pontuais de lá para cá. E isso, né, com essa observação, eu percebi que existe um fenômeno que é cíclico ou quase cíclico, que afetam justamente as chuvas, né? Então, tem períodos longos mais úmidos, seguidos de períodos longos mais secos. E nós estamos agora no longo mais seco. E a retificação, por exemplo, do Tietê, ela foi realizada em sua maioridade, né, maioridade, quase que na sua totalidade, durante esse período seco que demorou, ou que durou de 36 até 75, foram 40 anos mais seco, e a retificação do Tietê, em sua maioria, né, foi feita nesse período seco, e que houve menos enchentes em São Paulo. E aquelas várzeas do Tietê que sofreu a enchente até, principalmente a de 1929, que foi uma grande enchente, as pessoas evitavam, né, tanto o Vale do Tietê, né, quanto as várzeas do Tietê e as várzeas do Pinheiro, justamente por causa da ocorrência de enchentes e porque eram áreas mais brejosas, úmidas, tinha muito mosquito, tinha problemas de doenças, né, de veiculação hídrica, como, por exemplo, febre amarela, e eram evitadas. Depois, primeiro foi feita a retificação do Pinheiros, e fizeram também, a exemplo do Pinheiros, retificação do Tietê, em que pensou-se que a retificação dos dois rios tinha diminuído ou sanado o problema das enchentes. Então, essas áreas que antes enchiam foram ocupadas. E a partir de 76, quando voltamos para esse período mais úmido, ocorreram, então, as enchentes, e os mais velhos, né, devem lembrar de qual era o transtorno e o prejuízo econômico, né, que nós vivíamos em São Paulo durante 35 anos, né, que foi de 76 até mais ou menos 2012, com essas enchentes recorrentes, e muitas obras de engenharia foram necessárias, até o aprofundamento da calha do Tietê, né, foi feito na tentativa da redução. Só que agora entramos no período mais seco, e as chuvas agora têm um outro comportamento, né, elas mudam as estatísticas, né, tanto a média quanto o desvio padrão mudam, e isso afeta diretamente o dimensionamento das obras. Por isso que eu vou discutir justamente isso. Equações de chuvas vão ter que ser dimensionadas para o período mais úmido, que ela é mais crítica, do que no período seco, porque se você dimensionar para um período mais crítico, ela vai funcionar no período mais seco. E o contrário não é verdadeiro, né? Então, se nós dimensionarmos com a equação de chuva que foi dimensionada para esse período mais seco, ela não atende quando nós entrarmos no período úmido. E foi o que aconteceu. Nas equações de chuva existentes, elas tinham sido determinadas para o período de 1940, ou de 60 até 80, início de 80, ou início de 70, pegando em sua quase totalidade o período seco, dimensionando as obras que não foram suficientes, né, ou não tiveram, não deram conta das vazões que ocorreram nesse período úmido. Então, essa seria a discussão na minha apresentação, que será, então, no final desse mês. Sim. Professor, até já entrando, então, nesse tema, né, dessas questões hidrológicas ali que impactavam realmente a cidade de São Paulo, né, semanalmente, né, era chover e alagava a marginal, né, e complicava a vida de todo mundo ali, né. Hoje em dia, está muito aí na pauta, né, a discussão sobre as mudanças climáticas, e a gente vê que é um cabo de guerra invisível aí, né, de ambos os lados, né, então a gente bombardeado por muitas notícias, muitas vezes catastróficas, outras que colocam
a bola mais no chão, né, os pés no chão, então fica ainda um cenário em franca discussão, né? E eu queria saber da sua visão, que tem atuado aí nessas pesquisas, nesses estudos, né? Qual que é a sua visão atual sobre a questão das mudanças climáticas? Exemplo, né? Elas estão acontecendo mesmo de forma bastante significativa? Trata-se de algo que se torna mais cíclico, ou seja, já aconteceu no passado, se repete nesse período, está para repetir daqui tantos anos? É algo que ainda está em estudo? Como que o senhor enxerga esse bombardeio de informações que a gente tem hoje com uma visão técnica, né? Então, eu me apego mais ao mundo real, né? Aos dados de campo que nós temos. Então, quando a gente vai analisar séries históricas longas, nós conseguimos determinar períodos longos mais secos, seguido de mais úmidos e depois novamente mais secos, e vão se revezando. Isso também já foi verificado num estudo da década de 50. Até mesmo o Hearst, né, o fenômeno Hearst, ele fala que as séries históricas, né, naturais, elas possuem memória. E essa memória, 10 anos depois, no estudo do Mandelbrot e Wales, eles deram o nome de efeito José, né, do clima. Então, longos períodos secos seguidos de longos períodos úmidos, analisando as séries milenares do Rio Nilo, ou de grandes rios, né, com séries milenares no mundo. E eles detectaram esse fenômeno nas séries de vazões, né, na mudança do nível d'água do Rio Nilo, por exemplo. Isso nós enxergamos. Então, o Hearst, do fenômeno Hearst, ele primeiro falou isso. Quem explicou esse fenômeno depois foi Mandelbrot e Wales, em 68. E a gente consegue ver isso no Brasil nas séries longas. Séries curtas nós não conseguimos enxergar. Então, eu estou trabalhando, minha linha de pesquisa é justamente isso. Eu fico amarrado com os dados de campo e eu vou tentar retirar conclusões em cima do que os dados que estão no campo, que foram medidos, eles nos revelam. E a gente consegue perceber, então, um movimento do clima cíclico de longo período, ou quase cíclico de longo período, de 3 a 5 décadas no comportamento, seguido de 3 a 5 décadas com comportamento um pouco distinto. Então, média e desvio padrão, elas podem alterar de um período para outro, o desvio padrão mais, né, de 30% a 40% de diferença, e a média em torno de 15% a 20%. Dependendo da região, um pouquinho menos de 10% até 20% de diferença. Dados que eu peguei na Argentina e na Bolívia, a diferença do seco para o úmido em relação à média chega a 50%, um aumento de 50% na média precipitada. Então, isso existe no mundo inteiro, só que em lugares essa diferença é pequena, 5%, outros 50%, e na nossa região em torno de 15% a 18%, e foi observado. Certo. Professor, para que o pessoal possa ter bastante clareza, assim, desses possíveis impactos ali, na ponta mesmo no projeto, na obra, né? Quando o profissional, por exemplo, não está atento a esses ciclos, né, que nós temos hidrológicos, né, essas mudanças de período mais seco, períodos mais úmidos, né? Então, hoje em dia, pegando um profissional médio do mercado, ele muitas vezes não está atento a isso, né? Nem sabe, né, dessa realidade, nunca viu essa informação em nenhum lugar, e muitas vezes ele está basicamente replicando equações de chuva que foram desenvolvidas há décadas, muitas delas em períodos secos, né, que talvez não esteja representando mais o período mais crítico, né, pensando assim na linha histórica, né? Quais impactos o senhor consegue relatar ou alertar, né, que podem ser gerados ali na ponta, nas obras, nos projetos, caso o profissional não se atente a essa realidade, a esses estudos aí que o senhor já está acompanhando já há um bom tempo, né? Bom, as nossas escolas de engenharia não falam sobre isso porque desconhecem, né? Então, aquilo que nós desconhecemos, nós ignoramos. E no mercado, a gente começa, eu estou falando por experiência própria, a gente começa no mercado, a gente acha que com o diploma já somos capazes de fazer qualquer obra de engenharia. E aí, na consultoria, a gente vai vendo, olha, nós precisamos aprender muito mais coisa, né? A gente aprende muito com os engenheiros mais antigos. Mas se eles não conhecem, ignoram também. Então, o meu alerta é o seguinte,
equações de chuvas que foram determinadas nesse período seco, elas não atendem às necessidades das obras de engenharia durante esse período longo, prolongado, né, de 30, 50 anos, na chuva. Então, os projetos nascem natimortos, né? Porque ele não vai dar conta daquela vazão. Então, nós precisamos identificar esses períodos, né, para depois dimensionar a equação de chuva ou as curvas e déficits para esse período mais crítico, dimensionarmos os nossos projetos para essa situação, que ela tenderá no período mais seco que nós estamos no momento, mas quando voltarem as chuvas daqui 10, 20 anos, que voltar o período prolongado mais úmido, as enchentes vão voltar e vão voltar maiores, porque a cidade continua crescendo, né? E quanto mais redes, né, de drenagem que você constrói, maiores velocidades de escoamento da água, né? De um determinado para outro ponto, que diminui o tempo de concentração. A diminuição do tempo de concentração, você tem uma intensidade média da chuva superior. Coeficiente de escoamento superficial mais alto, né, pela impermeabilização, maior é o volume. Então, você vai sempre somando, né, esses parâmetros, né, que contribuem para o aumento das vazões. Então, é uma atenção, né? Quem trabalha com projeto de drenagem tem que verificar qual equação está utilizando, porque tem a equação mais recente que está dando intensidade de chuva inferior àquelas mais antigas que estavam no período seco. Então, elas também têm problemas. Nós teríamos que refazer. Ou qual é a metodologia melhor para dimensionamento da equação de chuva para esse período mais úmido? Se você pegar a série inteira e separar o período seco, período úmido e usar a mesma metodologia ou a série total, você vai ter diferentes equações que vão te dar para o mesmo TR valores muito diferentes de um período para outro. O do período úmido, em torno de 40% superior ao do período da série total. E isso, né, do dimensionamento das obras com TR de 50 anos ou de 100 anos é muito grande. Porque 10% do aumento de uma vazão, você sai de um TR de 50 para 100. 40% você está saindo de um TR de 5 para de 100. Uhum. E isso é muito impactante na hidrologia, na drenagem, desculpa. Sim. E aí, professor, pensando também nas nossas limitações, muitas vezes até de séries históricas, né? Qualidade de medição, qual o tempo mínimo ali que o profissional consegue, né, basicamente, distinguir esses períodos mais secos, mais úmidos, para que ele possa, depois, num segundo momento, né, depois de fazer essa distinção, desenvolver a sua equação de chuva justamente no período mais crítico, né, que seria o período úmido. Qual que seria uma série mínima? Segue a mesma regra para estudos estatísticos de 30 anos? O senhor enxerga uma série maior como mínima? Qual que é a sua visão em relação a essa matéria-prima que a gente tem em mãos, né, para seguir essa metodologia? Bom, para enxergar essa variação longa, nós precisaríamos no mínimo de 60, mas o ideal seria mais de 80 anos de séries. Isso é muito difícil. Mas, em geral, aqui em São Paulo, nós podemos pegar o período mais seco de 36 até 75, foram 40 anos mais secos. Depois, 76 até 2012, isso dá em torno de 35, 36 anos. E de lá para cá é seco, mais seco. Então, nós estamos tendo o quê? Diminuição do problema de enchentes, mas o aumento, né, da impacto na falta de disponibilidade hídrica. Porque nesse período seco, nós temos uma redução das vazões mínimas. Então, a Q710 cai, por exemplo. E quando a gente pega a série total, nós elevamos, né, nossa estimativa da Q710. Quando entramos no período seco, não tem, a vazão é menor ainda. Então, nós temos esses impactos no abastecimento. Então, nós temos dois problemas, na vazão máxima, com a drenagem, e na vazão mínima, com abastecimento, com disponibilidade hídrica. Então, se não separarmos esses períodos, nós misturamos os dois comportamentos distintos do mesmo posto para períodos diferentes e vamos errar sistematicamente qualquer projeto de engenharia para contenção para mitigação, né, de problemas de inundação, de drenagem e também para a disponibilidade hídrica. Então, eu bato muito nessa tecla, né, em palestras, eu falo sobre isso nos cursos de engenharia aqui da Unicamp, né, na graduação e na pós-graduação, que existe esse fenômeno, mas eles têm uma resistência muito grande,
com relação a essas mudanças climáticas antropogênicas, é muito difícil a gente colocar isso, mas observa-se nos postos, eu faço eles calcularem, eles baixarem os dados e calcularem, e aí eles verificam que aquilo realmente existe. Existe também uma resistência muito grande do corpo técnico em aceitar isso, porque eles teriam que aceitar que eles fazem errados projetos há décadas também. Eles erram e continuam errando, e isso é muito difícil, você tem uma resistência muito grande do corpo técnico e aceitar que isso existe, que eles erram e estão errando ainda em projeto de engenharia. Essa resistência existe. Uhum, sim. Professor, outro ponto. Aqui a gente começa a entender uma metodologia para analisar, então, esses efeitos, né, ao longo aí dessa linha histórica, que seria ter uma série razoavelmente extensa, né, para a gente identificar esses períodos úmidos e secos. No segundo momento, talvez avaliar se a equação que foi criada no período seco, no úmido, né, para ver a validade dessa equação. Talvez, no terceiro momento, atualizar uma equação para o período mais adequado. Aqui a gente tem uma caminhada, um passo a passo, uma metodologia criada que a gente consegue, basicamente, avaliar segundo os dados registrados, como o senhor começou aqui a conversa falando. Nós temos, o senhor, na sua visão, né, nós temos alguma metodologia nesse sentido também, né, mais pragmática, que mostre com dados reais, dados de medição, que atestem ali alguma linha dessas mudanças climáticas devido a muitas vezes é colocado como algo exponencial, né, a ação humana, né, o poder do ser humano ali de mudar. Existe algo também sólido desse outro lado do rio que seja plausível de se estudar, se avaliar, ou até o momento o que o senhor teve contato não se baseou em dados reais, ou talvez não se baseou em registros, né? Algo mais superficial. Como que é a sua visão em relação a esses caminhos, né, técnicos que a gente precisa enxergar e tomar, né, ações hoje em dia em relação a esse tema? Bom, a sua pergunta foi muito longa, não sei se eu entendi ela direito, né? Não sei se está gravado, se você pode... Posso clarear, sim. Nós temos aqui uma metodologia que é baseada em registros, né? Então, traduzindo aqui em termos mais simples para o pessoal que acompanha, basicamente, vamos avaliar, então, uma série histórica, né, longa, aí, de 80 anos, se possível, distinguir os períodos secos e úmidos, avaliar se a equação que foi criada no período adequado e, se necessário, revisar a equação. Aqui nós temos algo empacotado, né? Uma metodologia criada, formada, consolidada, baseado em dados reais ali. Hoje em dia, a gente tem esse bombardeamento de informações das mudanças climáticas e muitas vezes é colocado como, olha, o ser humano tem impactado no clima, né, de forma relevante e tal. Esse lado das mudanças climáticas, ele acaba colidindo um pouco com essa metodologia que a gente está falando aqui, né? Que é algo mais cíclico, né? Sim. Agora, esse outro lado da defesa da mudança climática, né? Como o impacto humano e tal. Até hoje, o senhor já viu alguma metodologia que o senhor olhou e falou, olha, realmente isso daqui talvez seja passível de um estudo mais aprofundado, né? Porque também está baseado em dados técnicos ou em registros, né, concretos, né? Ou até hoje, essas colocações das mudanças climáticas não estão baseadas em algo concreto, né? Como essa metodologia que o senhor está apresentando, né? O senhor entende que tem algo do outro lado que seja concreto também, que o senhor já viu hoje, ou até o momento não, né? Bom, agora eu consegui entender. A sua primeira questão é com relação à estatística. A metodologia que nós utilizamos, que nós aprendemos a utilizar a estatística, a hidrologia estatística, nós pegamos os fundamentos da estatística que foi desenvolvida para controle de qualidade em produção industrial. Por exemplo, você tem uma indústria que está produzindo determinado produto. Então, tem as máquinas que fazem esse serviço automatizado. E usam a mesma matriz. E à medida... E aí, quando você vai pegar qualquer produto, você vê qual que é o lote de fabricação.
Porque como a empresa ela não pode testar todo o produto da sua linha de produção, que é muito grande, dependendo da empresa, então ela pega amostras daquele lote. Então a gente vem da teoria amostral, foi desenvolvida justamente para esse tipo de controle de qualidade. E se o número de produtos defeituosos for inferior a um limite que é considerado razoável, aquele lote vai. Porque você tem, né, ele está dentro do padrão de qualidade exigido lá para. Então você vê isso muito o lote em caixinha de remédio. Você compra qualquer remédio e está lá. Data de fabricação, validade, né? E também qual que é o número do lote. Porque se existir algum problema, eles tiram, recolhem aquele produto daquele lote, né? Tiram do mercado. E para isso, né, você desenvolve todo uma ferramental estatístico. Só que nesta máquina, que é toda automatizada, sai defeituoso, né, tem alguma coisa errada. Então, quando o número de defeitos lá for maior do que um determinado limite, eles têm que parar a produção e acertar a máquina que vai usando uma mesma matriz. Quando nós usamos essa ferramenta que foi dimensionada ou desenvolvida para esse fim, né, na indústria, que tem uma matriz para repetir o mesmo processo e dar defeito, imagine você utilizando isso nos fenômenos naturais, que chuva, né, precipitação, né, que estou falando, precipitação, temperatura, dependem de várias outras coisas. Entre uma delas, uma das mais impactantes, é o nosso Sol, né, que é a fonte de energia. E o Sol, ele não emite uma quantidade de energia constante, né? Ele é um organismo vivo, né? Ele tem ciclos, ele tem circulação do magma, que é uma massa, né, fluídica, né, que está em circulação, como tem aqui na Terra, né, corrente dos oceanos. O Sol também, né, tem seus movimentos de massa, tem explosões, né, ou ejeção de massa coronal. Então, a quantidade de energia que chega no nosso planeta é diferente. E isso impacta, né, porque a Terra recebe essa energia e depois reflete também, né, absorve luz e reflete o calor, né, ou emite calor. Então, existe uma redistribuição desse calor que a Terra recebe, e isso muda a temperatura, né, com a estação do ano. A Terra é inclinada em relação ao seu eixo de rotação, ela não tem o eixo de rotação, né, entre o Sol também, ele é uma elíptica, né, não é? Então, o período mais próximo do ano é mais próximo do Sol e outras estações é mais distante. Então, isso muda muito na quantidade de energia que o nosso planeta recebe. Então, tudo isso, a distribuição de continentes, onde tem mais áreas verdes ou desérticas, também muda o albedo. Então, o equilíbrio da temperatura, né, vai causar, ou desequilíbrio de temperatura na superfície, vai causar movimentação de massas de ar e massas de água, né, correntes oceânicas. Tudo isso afeta o nosso clima. Então, nunca um ano é igual ao outro, né? Sempre é diferente. Então, nessas variáveis naturais, nós não podemos trabalhar como se elas fossem homogêneas, porque elas não são. Então, esse período longo de 30 anos tem um comportamento estatístico, e o longo úmido, o seco tem um comportamento estatístico, e o longo seco tem outro. O seco e o úmido têm diferentes, desculpa, eu acabei me confundindo com os dois. E, estatisticamente, esses períodos respondem de maneira diferente, correto? Então, nós temos que enxergar esse problema. Quando nós entramos nas cidades, quando nós temos os postos, né, hidrométricos na área rural e na cidade, o que nós verificamos? Que a chuva é diferente e a temperatura é diferente. Por quê? Você tem uma mancha urbana que ela absorve mais energia do que no meio rural. Então, as temperaturas, as variações de temperatura são maiores, né? São mais quentes na cidade e mais frias no meio rural. Agora, imagine uma estação que começa no final do século XIX, que era rural, e gradativamente a expansão urbana vai envolvendo aquele posto. E a gente consegue perceber ao longo do tempo que muda o comportamento, principalmente a temperatura, que era mais fria enquanto estava meio rural. Quando começa a chegar à cidade, as temperaturas se elevam. Então, por quantos postos no mundo inteiro esse processo aconteceu? Então, será que a média global de temperatura é feita realmente do aquecimento real? Ou é porque a nossa percepção dentro da cidade, uma cidade pequena que se desenvolve,
a temperatura gradativamente vai aumentando. E qual que é a temperatura no meio rural, no posto que continua no meio rural? Será que teve a mesma mudança? Então, isso tem que ser considerado. O que pode ser que o efeito do aumento da temperatura é na nossa percepção dentro das cidades que as temperaturas estão realmente aumentando porque as cidades continuam crescendo. Então, a quantidade de energia absorvida no meio urbano é maior e que afeta a temperatura e a chuva. Então, nós conseguimos, ou nós antropologicamente, né, antropogenicamente, nós alteramos o microclima, né, onde nós ocupamos, das cidades principalmente. Então, muda a temperatura. Sim, sim. Pessoal, vocês perceberam que o assunto ele pode se aprofundar bastante, né? Tendo em vista até essa colocação que o professor colocou aqui agora, né? Posicionou aqui agora em relação às nossas medições, né? Então, a medição ela pode sim estar sofrendo esses pequenos impactos ao longo do tempo, né? A forma como a gente vai ler essa medição e vai concluir algo, né? A partir da medição é um ponto ali de bastante atenção, né? Porque uma coisa é a gente mudar um microclima, né? Outra coisa é ter uma mudança global e vice-versa. Então é algo realmente bastante aí discutido a ser aprofundado, né? Agora, dentro do que nós temos hoje de possibilidades, até porque os postos, né, que sofreram essas mudanças ao longo dos anos já foram, né? Não tem como voltar atrás, mas agora é corrigir, né? Reposicionar o posto e tal. Então é a série que a gente tem. Então eu entendo que dentro dos dados que nós temos em mãos, né? E também levando em consideração a tecnologia que a gente utiliza, né? A metodologia que a gente utiliza, que são baseados basicamente na estatística, né? Como o senhor comentou, que não foi desenvolvido em específico para um cenário natural, né? Foi desenvolvido para um cenário que era para ser controlado e mesmo assim pode ter falha, né? Então, dentro do que nós temos da estatística com as suas limitações, né? Tendo a aplicação dela num campo mais aberto e natural como esse, e também das limitações que nós temos desse refinamento e interpretação dos postos, né? Que foram sofrendo essas alterações, isso que o senhor traz, né? Essa metodologia nos parece que é algo mais plausível, né? Algo mais sensato, né, do ponto de vista técnico, levando em consideração tudo isso que a gente está abordando, né, essas possíveis mudanças nos postos, essa questão da estatística e tudo mais, né? Então, juntando tudo isso numa linha lógica da coisa, me parece que é algo mais sensato, né, do ponto de vista que dá um embasamento, né, para essa visão cíclica, né, ao longo das séries históricas, né? Como eu estava comentando, acho que muitos aqui talvez nunca ouviram falar disso, né? Acho que está sendo o primeiro momento, o segundo momento talvez no evento presencial. Para essas pessoas que, na minha visão, talvez seja a grande maioria, professor, o que você poderia recomendar, talvez, né? Olha, a pessoa chegou aqui com uma visão, ela está tendo contato com essa metodologia que o senhor está apresentando, que nós vamos aprofundar no evento ao vivo, está tendo contato a primeira vez, né? Possivelmente ela vai se sentir meio perdida, né? Porque ela talvez tinha uma visão, agora está tendo contato com uma outra visão, talvez ela se sinta um pouco perdida. E que o senhor poderia recomendar, né, para esses profissionais, talvez uma linha de estudo a ser seguida, ou se atentar bastante a essa questão das séries mesmo, né, em relação ao período seco, úmido, que eles possam já baixar essas séries mais antigas e eles mesmos, né, jogarem no Excel ali, trabalharem com os números, né, aplicarem a estatística e eles mesmos verem ali, né, ou já talvez baixar até algum trabalho do senhor, algum paper que corrobora, né, com o que o senhor está falando aqui, e que você poderia dar de direcionamento aí para aqueles que estão, né, tendo o primeiro contato com essa metodologia e talvez a partir daqui tenha uma outra visão também, né? É o que eu faço com os meus alunos, né? Eu faço eles baixarem os dados em laboratório de informática, baixam os dados, nós vamos fazer o tratamento para esse período, para o outro, seco, úmido, e para a série total. E para o mesmo TR, né? Eu trabalho com a precipitação total anual. Total anual. Aí você consegue ver bem, porque na diária ele é muito variável, né? De um dia para outro, então você pode... de um mês, de um ano para outro, o total anual de um mês pode ser bem diferente. Como aqui eu fiz os cálculos aqui para o posto da Exalc em Piracicaba,
E no mês de setembro, agora, nós tivemos uma altura de 5 milímetros de chuva no mês. Ou de outubro, 5 milímetros. Em outubro desse ano, no mês passado, ela chegou a 82 milímetros. Do ano passado, não, desculpa, até o dia 20 estava com 5 milímetros em outubro. Depois choveu na semana passada, aí foi para 82,5. A do ano passado, no mesmo mês, tinha dado 236 milímetros. Então, de um ano para o outro, você tem uma variação muito grande da precipitação. Então, eu gosto de trabalhar mais com totais anuais. E eu consigo identificar isso nos totais anuais, trabalhando com média móvel. Pegar média móvel de 30 anos. Então, na série inteira, você tem 80 anos, faz batida a série inteira. Aí você procura qual é a mínima e qual a máxima observada para 30 anos. Aí você consegue definir os dois períodos. Depois, se quiser uma outra duração, se você fizer para 40, ela vai dar um pouquinho mais alta do que a de 30. Então, se você quiser fazer de 20, você vai achar um período de 20 anos mais seco ainda. Né? Mas, estatisticamente, para ter algum significado, tem que ser pelo menos 30 anos, né? Para a gente calcular o desvio padrão com uma certa consistência, né? Pelo menos 30 anos. Então, eu procuro esse período de 30 anos e depois você visualmente mesmo, mudando a escala, você não vai começar a precipitação anual com 0, vai para 500, 700, né? Em que o mínimo fica inserido, aí você consegue ver, pelo menos visualmente, e quando você define as médias, né? Colocando uma reta desse período mais seco, mais úmido, você enxerga bastante essas diferenças para chegar acima de 200 milímetros na nossa região, do período seco para o período úmido. Principalmente em São Paulo, no posto do IGC, nós temos ali 250 milímetros de diferença do seco para o úmido, né? Por isso que nós saímos do período que não tinha tanta enchente e passamos 35 anos com muitas enchentes em São Paulo e agora cai novamente. Só que, nesses anos mais recentes, nós não chegamos esse decaimento das chuvas, justamente porque a cidade envolveu o Parque do Estado, né? E mudou o microclima local. Em Campinas também, que é no IAC, a cidade, a mancha urbana também envolveu. Mas na cidade de Piracicaba a gente consegue ver justamente essa alteração, período seco prolongado, depois úmido prolongado e agora seco novamente. A gente consegue enxergar porque a bacia continua no meio rural e não sofreu influência, né, do crescimento da cidade no entorno, alterando o microclima. Ela ainda continua com as mesmas características de um século atrás. Show de bola, professor. Então, pessoal, fica a lição de casa aí para vocês, tá? Baixar essas séries aí, fazer esses estudos. Eu mesmo já fiz aí nas disciplinas do professor Zufo, lá na Unicamp, né? É bem bacana que você vê com o seu próprio olho aí, técnico, né? Você vai baixar, vai jogar no Excel, vai fazer um trabalho, e aí vão ser os dados, né? Não tem muito o que você argumentar ali contra os dados, né? Então você vai conseguir chegar numa visão um pouco mais clara desse processo. E, obviamente, você que vai participar também do evento presencial. Lá nós teremos mais tempo, mais recursos, slides, né? Bate-papo ali nos intervalos, para que a gente possa também ter um pouco mais de clareza desse processo, que talvez para você que está caindo aqui de paraquedas, né? Ainda é algo muito complexo, confuso, vai se clarear também no evento ao vivo, né? E também aí ao longo desses exercícios, tá? Professor, queria mais uma vez agradecer a sua presença aqui nesse bate-papo, agradecer seu aceite também de participar da nossa imersão de drenagem, dia 30 de novembro. Desejar sucesso aí para o senhor, né? Muita força aí nos seus estudos aí, né? Muita dedicação que a gente sabe que o senhor já tem. E também, mais uma vez, reconhecer aqui, né, que todo o trabalho que o senhor tem feito aí é de grande valia aí para todos os profissionais que estão atuando com drenagem. É uma referência aí para todos nós, né? Então, mais uma vez, agradecer a sua presença aqui e desejar sucesso aí, senhor. Obrigado. Sucesso também. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, pessoal, como vocês viram aqui, né? Nós tivemos esse bate-papo aí muito enriquecedor com o professor Carlos Zufo, tá? E nós vamos basicamente ter um segundo encontro, um aprofundamento desse tema, para você entender com mais clareza tudo que foi abordado aqui, como você vai replicar isso nos seus projetos no nosso evento presencial de drenagem. E olha só, tem um cupom de desconto especial para você ter 30% de desconto. Então, usa o cupomzinho aqui, ó, SAEXP30, SA sobre as águas, EXP Experience 30%. Use esse cupom aqui, tá? No link que vai estar na descrição desse vídeo, para que você possa
conseguir o seu ingresso com 30% de desconto antes que esgote, tá? Os nossos ingressos. É um evento presencial limitado. Então, clica aí, garanta o seu ingresso e participe com a gente no dia 30 de novembro. Beleza? Então, vou ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Grande abraço. Tchau, tchau.